Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa super videoaula sobre o sistema de registro de preços, né? Claro aí que nós estamos aí batendo artigo por artigo, né, do decreto 7.892 de 2013, este decreto aqui que baliza o sistema de registro de preços na administração pública federal, ou seja, da União. É claro que esse decreto aqui, você pode ter certeza absoluta que ele é de referência também para todos os estados e municípios da federação. É claro que o estado e o município vai ter o seu decreto aí estadual ou municipal, mas com certeza aí deve estar contido aqui aproximadamente 90% no mínimo do que nós estamos estudando, porque isso aqui é a referência. Bacana? Ok, professor, o que nós estudamos na parte 1? Estudamos aí a parte conceitual, a parte geral, nós estudamos aí em especial, né, as atribuições aí do órgão, né, do órgão gerenciador, né, do órgão participante, entre outros assuntos importantes. Agora, a gente vai falar aqui da licitação em si, né? O capítulo 5, né, como disse para vocês no primeiro vídeo, esse aqui é um tipo de decreto que eu gosto muito de ministrar, dada, claro, o conteúdo, o assunto, mas a forma como foi elaborado, né? Muito bem elaborado, em capítulos, né? Então, cada capítulo trata de um assunto específico. Este assunto agora é o capítulo número 5 da licitação para registro de preços, né? Da licitação. Nós sabemos o seguinte, né? Que nós temos dois tipos de licitação, né? Vamos lá, ajuda a memória, rapidão, vamos lá, sem preguiça, né? Nós temos uma licitação, né? Eu vou chamar de normal, né? Que era para aquisição, né, de bens ou contratação de prestadores de serviços, né? Tá aqui, ó, né? Normal, né? Aí daqui, ó, compras, né? E agora, professor, atenção, ó, vem comigo. Ó, licitação para o registro de preços. Agora, este capítulo vai tratar deste procedimento administrativo, ó, licitação para o registro de preços, né? Pronto, professor. O que vai decorrer desse registro de preço? A nossa famosa ata, né? Ah, bacana. Então agora, este capítulo 5 vai falar os principais pontos referentes a este processo administrativo. É claro, né, que este procedimento, né, ambos os procedimentos vão ter que seguir aqui a Lei 866 de 93, ou seja, vai ter que ter edital, homologação e assim por diante, não só a 10.000, né, e mais, não só a 866, com a de 2002, 10.520 de 2002 também. Bacana? Fechou, né? Então, é a licitação. Quando a gente fala de licitação, né, esse tipo de licitação aqui, preste atenção, o candidato vai ter que saber qual que é a modalidade admitida por lei. Modalidade. Né? Nós temos aí, né, carta convite, tomada de preços, nós temos aí concorrência pública, pregão, leilão e assim por diante. Qual que é a modalidade admitida? Nós já tratamos sobre isso, né? Nós já falamos, né? Primeiro, atenção, lá na Lei 8.666 de 93, ele traz a modalidade. Qual que é a modalidade? Concorrência. Né? E nós também já vimos, né? Na Lei 10.520, que nós já tratamos desse assunto. Qual que é a modalidade? Nós temos a modalidade aqui do pregão eletrônico. Do pregão. Bingo, então vem comigo. A licitação para registro de preços, ou seja, essa aqui, atenção, né? Será realizada na modalidade concorrência, né? Aí vem do tipo menor preço. Esse do tipo menor preço já explico daqui a alguns instantes. Segura aí, tá? Nos termos da Lei 866 de 2015, né? Ou na modalidade pregão, nos termos da Lei 5.520, e será precedida de ampla pesquisa de mercado, né? Então aí, repetindo aí que traz a legislação, né? Sempre ampla pesquisa de mercado, né? Então tá aí pra galera essa questão aqui, né? Vamos lá, então vamos lá. Quando nós falamos aí, né,
de modalidade, já sabe, isso aqui cai na prova, cai bastante, né? E além disso, né, você tem que saber qual que é o tipo da licitação. Qual que é o tipo da licitação? Então, o tipo de licitação nós temos, ó, menor preço, melhor técnica, ou técnica e preço. Vamos lá. Menor preço, menor preço, melhor técnica ou técnica e preço, né? Neste caso aqui, o artigo 7º foi bem claro, né? Então, qual que vai ser o tipo? Menor, olha aí, menor preço. Professor, o que significa esse menor preço? Anote no caderninho. Significa a regra geral, né? Professor, quando a gente fala regra geral, significa dizer que vai ter uma famosa exceção. Sim, a exceção vai ser o parágrafo 1º do artigo 7º, que vai possibilitar outro tipo, né, de licitação na modalidade de concorrência, que vai ser melhor técnica e preço. Ponto final, tá aí para vocês, bem explicadinho, né? Então temos aqui a modalidade da concorrência. Na lei de licitação traz no texto a concorrência, menor preço é a regra geral, né? Aí nós temos aí a exceção, já vou até anotar aqui para ficar bonitinho, né? Aí vamos anotar aqui, ó, técnica, né? E preço, que vai ser a exceção. Exceção, tá? Essa exceção prevista logo a seguir no parágrafo 1º. Bingo! E nós temos aqui a modalidade pregão, que também é menor preço. Bacana? Então tá aí pra galera, né? Aí vamos lá, né? E será precedida de ampla pesquisa de mercado, né? Por que essa pesquisa de mercado, né? O legislador aí e a administração pública brasileira se preocupa muito com pesquisa de mercado, né? Por quê, professor? Porque tenta evitar aí o sobrepreço, né? Preços maiores, né? Em especial essa perspectiva, né? Sobrepreço, não sei o quê, né? Inclusive está em tramitação no Congresso Nacional, né? E não sei aí quando que vai ser aprovado, né? A nova lei de licitações, que vai trazer aí alguns dispositivos importantes, inclusive eu já nas minhas pesquisas aí sobre licitação, eu já verifiquei que ele vai dar uma ampliada aí, uma modificada na pesquisa de mercado, ok? Vamos lá, parágrafo 1º. Professor, qual que é o trabalho do parágrafo 1º? Antes de falar do trabalho do parágrafo 1º, bem, eu quero que você pense comigo. Estamos estudando o quê? Sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço é uma licitação? Sim, uma licitação específica. Essa licitação está regulamentada aonde? Decreto 7.892, no capítulo 5, né? Vem comigo, olha só, artigo 7º, ele fala, licitação, concorrência, né? Tipo, menor preço. E a modalidade pregão. Ok, agora vem o parágrafo 1º. O julgamento por técnica e preço. Opa! Técnica e preço. Marquem essa palavrinha aí. Na modalidade concorrência. Né? Olha aí. Poderá ser excepcionalmente adotado, ou seja, é uma exceção, né? A critério do órgão gerenciador. Por que o órgão gerenciador? Nós já vimos as atribuições do órgão gerenciador. Ele é o responsável por conduzir o quê? O processo licitatório do registro de preços. E mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade. Então tem que ter a autorização de quem? Do ordenador de despesa para fazer o modelo concorrência, técnica e preço, né? Eu digo para vocês que 95%, estou sendo bem otimista, né? A modalidade utilizada para registro de preço é a modalidade pregão, né? Então, para você, professor, mas por que você está falando isso? Isso aqui pode cair na prova, cara, né? O examinador, ele vai trocar palavrinha, ele vai colocar órgão participante, órgão não participante, ele pode ser julgamento, por julgamento de preço, né? Tá errado, né? Porque preço é a regra geral. Então, você tem que ter esses detalhes aqui, o cara vai trabalhar com esses textos aqui para tentar enganar você na prova. E você tem que estar preparado para isso, ok? Bacana, bingo, tá aí, né? E agora, professor, agora, parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, para mim, eu tenho uma importância muito grande em relação a isso, eu pessoalmente, né, porque eu já fui gestor do sistema todo, né? Eu fui gestor do sistema e eu sei a importância na prática do dispositivo do parágrafo 2º. Vem comigo, parágrafo 2º. Na licitação para registro de preços, ou seja, o segundo caso, aquela que vai registrar preço, que é para contratação futura. Não é necessário
indicar dotação orçamentária. Nossa Senhora, isso destravou tudo, isso facilitou, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, né? Muito importante isso aqui, gente. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês entenderem, né? Você tem que entender a licitação é um processo administrativo, ele é a primeira fase da execução da despesa, né? É a primeira fase da execução da despesa, né? Primeiro você tem a previsão da despesa que está lá onde? Lá na LOA, né? Está lá na LOA a despesa, né? Então olha só, vamos colocar a licitação normal, esquece registro de preço, né? Todo e qualquer procedimento licitatório, o normal, tira fora aí a ata de registro de preço, isso pode cair na sua prova, é obrigatório a indicação da dotação orçamentária. Você tem que fazer, faz parte do processo, do procedimento, a indicação. Ah, professor, bacana, né? Não é bacana não, né? Teoricamente é fácil, manda imprimir, coloca lá, assina, manda lá o processo lá da reserva orçamentária destinado à aquisição daquele procedimento, né? Aparentemente é fácil, mas não é fácil não, cara, pelo amor de Deus, cara, tá? Eu digo para vocês que muitas licitações elas travam por causa da dotação orçamentária, né? Então isso aqui já destrava bastante o procedimento, a agilidade, né? Porque se você for analisar o seguinte, né? A administração pública, o orçamento ele inicia a execução quando? 1º de janeiro. E o orçamento ela é anual. Então ela conclui o orçamento, os créditos são válidos até o dia 31/12. Tá? Até dia 31/12. Vamos supor aí um estado, um município aí, em época aí de calamidade financeira que nós estamos vivendo, o orçamento ele é aberto. Né? Ele é aberto quando? Em março. Poxa, já foram 2 meses. Né? 2 meses, você perdeu tempo. Né? Não vai dar tempo de executar o orçamento. Então, cara, você pode ir lá no dia 2 de janeiro, já colocar os 2 pés na porta e mandar o quê? Uma licitação de registro de preço. Por quê? Não é necessária a dotação orçamentária para realizar o certame da licitação. Bacana, né? Aí vem que somente será exigida. O que será exigida? A dotação orçamentária, né? Os documentos lá de empenho. Quando? Na formalização do contrato. Aí sim. Aí o órgão fez a formalização, aderiu à ata de registro de preço, né? Interessa, ele compõe a ata, ele vai o quê? Aí, neste caso específico, vai acontecer o seguinte, aí para a formalização do contrato, ou outro instrumento, né, que é a ordem de fornecimento lá, a nota de empenho, aí sim vai precisar da dotação orçamentária. Mas isso aqui é um grande dispositivo. Bacana? Muito importante isso. Vem comigo, professor, vamos lá, né? Exercício, né? Prefeitura do Recife, FCC 2019, né? Cargo de analista. Vamos lá. Suponha que determinada ata de registro de preços para aquisição de itens de informática tenha sido impugnada sob a alegação de ilegalidades, com fundamento nas seguintes circunstâncias. Ou seja, uma licitação específica de registro de preço, ela foi considerada, ela foi impugnada, né, pelas 3 ilegalidades. Vamos julgar essas ilegalidades aqui, né? Primeira, a ausência de indicação de dotação orçamentária para suportar as futuras contratações. Falso, né? Olha, uma das grandes vantagens gerenciais é isso, gente. Isso aqui destrava muito, né? Não é obrigatório que a indicação de dotação orçamentária para o processo licitatório. Dá o quê? Da licitação para registro de preços. É uma grande vantagem. Agora, nós vamos exigir a dotação orçamentária na época do contrato, né? Aí tudo bem, então está falso esse argumento aqui. 2, né? Vem comigo aqui. Então essa falsa aqui é permitido, tá? Então a impugnação aqui está falsa, né? Apresentar ação de mera estimativa de quantitativos, né? Quantidade do órgão participante que pretende adquirir. Também está falsa, né? Se a gente verificar lá o procedimento, né? É o quê? Uma mera estimativa. É uma mera estimativa que pertence aí à questão aí do nosso registro de preço, né? Então isso aqui está falso também, é permitido, inclusive é a intenção do 3. Vigência por até 2 anos. Aí aqui está verdadeiro. Está verdadeiro por quê? Está falso, né? Nós já vimos isso, né? Que é 1 ano, 12 meses a validade da ata de registro de preço, que particularmente eu acho muito pouco, né? Muito pouco. Então, nesse sentido, né? Considerando a disciplina legal,
e normativa do referido Instituto. O único argumento válido para impugnar o edital é exatamente o item 3. Então, gabarito, letra A de amor, né? Letra A de amor, né? Puxa, professor, nunca pensei que eu teria condições de fazer um exercício dessa magnitude. Cara, estudando devagarzinho, né? Sempre caminhando assim, que é importante, ok? Gabarito, letra A de amor. Vamos lá, mais um. A FAP FCC 2019, cargo de analista, né? A aquisição de bens pela administração pública que demanda periódica reposição para garantir o adequado estoque e a sua qualidade pode ser feita sob o sistema de registro de preços, né? Sistema de registro de preços, ok? Verdadeiro. Que pode ser contratado mediante realização de pregão, ok? Exatamente, ele pode ser por concorrência ou pregão, né? Permitindo que o contrato seja efetivamente firmado quando os bens se mostrarem necessários. Exatamente isso, né? Então você faz uma licitação para registro de preço, né? Pode ser o caso aqui, ele usou o caminho do pregão, né? Aí você faz uma ata, né? Uma ata, e depois da ata você faz a adesão e você faz a contratação com o fornecedor, né? Contratação com o fornecedor, só quando for necessário. Então, gabarito super correto esse item aqui, adaptado aqui, que o professor Luiz fez para vocês aí. Tá? Então, aí, gabarito super correto, né? Vamos lá, professor, né? Pagar aqui certinho, pronto. Correta a questão, né? Artigo 8º, vem comigo. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total de itens em lotes, ok? Quando a técnica é economicamente viável para possibilitar a maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou a prestação de serviços, né? Ou seja, o que está falando aqui é um dispositivo muito importante, nós estamos falando da licitação. Por que ele fala órgão gerenciador? Porque o órgão gerenciador é o sujeito que vai conduzir, né? Vai conduzir todo o processo solicitatório. Bingo, bacana, até aí tudo certo, né? Aí vem, então você faz o quê? Você vai dividir em lotes, né? Você tem lá 10 mil itens de diversas situações, né? Ou o mesmo item no estado todo da União, você pode colocar lote 1, né? Região, vamos colocar uma nacional, Mato Grosso, né? Lote 2, São Paulo, claro, com preço diferente, por causa da logística, né? Dada a situação aí particular da região, pode ter preços diferentes, né? Então, para que isso? Para você dar maior competitividade, né? Maior competitividade aí, tá certo? Ó, prazo local de entrega, então você pode dividir por lotes. Esse é o trabalho do artigo 8º, né? Também faz parte lá da licitação, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. No caso de serviços, somente serviços, né? A divisão considerará a unidade de medida adotada para a aferição dos produtos e resultados. Professor, eu quero exemplo, limpeza de ar-condicionado. Então você o quê? Colocou a unidade de medida adotada, né? Por unidade, 1, né? Isso, ou metros quadrados, etc. Né? E será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Claro, ele vai ter que identificar aí qual que é a demanda dos órgãos que precisam contratar esse serviço. Né? Parágrafo 2º. Na situação prevista no parágrafo 1º, que é de serviço de divisão lá por unidade de medida, deverá ser efetivada a contratação em um mesmo órgão ou entidade. Olha só, deverá ser evitada, ou seja, ele não quer, né? Ele não quer. Professor, qual que é o exemplo que eu utilizei, né? Manutenção de ar-condicionado, limpeza, né? Muito importante isso, né? Até para a saúde dos servidores públicos, né? Ó, deve ser evitada o quê? O que o legislador não quer? Ó, a contratação de um mesmo órgão, vamos colocar aqui o mesmo órgão, né? Ou entidade, mais de uma empresa para execução de um mesmo serviço. Parou. Ó, faz sentido, né? Então ele quer o seguinte, que o órgão tenha apenas um fornecedor, já tem um contrato só para aquele serviço, para não virar bagunça, né? Até para atender o princípio da padronização. Tá? Então é um fornecedor, tá? Por órgão, deve ser evitada, não está proibindo, né? Está dando só um comportamento, uma atitude que o órgão deverá ter, né? Em uma mesma localidade, olha aí, né? Para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. Aham. Então tá aí. Né? Então ele deve ser evitado. Este é o conceito aí trabalhado, né? Ok, bacana, né? Vamos lá.
Rapaz, essa aula aqui de registro de preço recorda muita coisa lá da aula de licitação, né? Muita coisa, né? Vamos lá. Artigo 9º, vem comigo aqui, né? O edital de licitação para o registro de preços observará o disposto na Lei 866 e 10.520 e contemplará no mínimo. Ou seja, né? Este decreto aqui, ele traz o que? Parâmetros para a confecção do edital. Professor, e aí, tem coisas novas? Não, é a mesma ideologia, mesmo princípio, mesmo modus operandi da Lei 866 e a 10.520, que é do pregão, né? Primeiro, né, o que ele vai fazer? Edital, cara. Edital faz leis entre as partes, né? O início do certame, né? Todo mundo fica preso, vinculado o quê? Ao edital, né? Fica preso ao edital. Vem comigo. A especificação ou descrição do objeto, tá? Que implicará o conjunto de elementos necessários e suficientes com o nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas, né? Eu que trabalhei um pouco nessa área de licitação, eu digo para vocês que quando você tem aí a descrição do objeto muito claro, adequado aí, você tem sucesso na licitação, ela corre mais rapidamente, né? 2, estimativa, tem que ser estimativa, porque para a contratação futura, né, de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e o órgão participante, né? Bacana, né? Então aí é a estimativa lá das quantidades, né? Vamos lá, atenção, preste atenção aqui no inciso 3º, ó. A estimativa, vamos voltar aqui, né? Vamos lá. A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e pelo órgão participante. Então você tem aqui, ó, a ata, né? Então a ata, né? Aqui, o registro de preços é uma ata, né? Essa ata aqui é para atender quem? O próprio órgão gerenciador, ó, o próprio órgão gerenciador, olha aí, próprio órgão gerenciador, e quem mais, professor? E o órgão participante. O órgão participante. Tá aí, né? Na ata. Vamos colocar aqui a ata, por exemplo, né? Aí, ó. Então, a primeira linha vai ser do órgão gerenciador. Oh, mas esse canetão tá seco, esse cara aqui, meu. Vou tirar. Vamos usar azulzinho aqui, né? E aqui, os demais órgãos participantes. Pronto, tá aí. Então, a ata é para atender esse povo aqui, tá? Bacana, né? Ok. Tá? O povo, né? Ele vai compor a ata, né? Então, o próprio órgão gerenciador pode utilizar esses serviços aí, né? Agora, o inciso 3º é outra coisa. Vem comigo. Estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgão não participantes. É o outro grupo. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, que é o dobro do itens, no caso de órgão gerenciador admitir licitações, né? Então vamos lá, né? Órgãos participantes do disposto do parágrafo 4º, isso cai demais, cara, né? Vamos aqui, voltando aqui. Vem comigo aqui, né? Combinação do item 2 com o item 3, né? Vamos lá. Então tem uma ata aqui, tá certo? Uma ata aqui, ó, tá certo? Uma ata aqui, isso aqui para o inciso 2, ok? Item 1, tá? Item 1 de produto tal, 1.100 unidades, tá aqui. Ok. Esse inciso 2 aqui é para quê? É para o fornecimento do órgão gerenciador e do órgão participante. E agora, pessoal, agora, essa ata aqui é uma ata que permite o tal do carona. Quem que é o carona? É o órgão não participante. O que diz a regra? Para o inciso 2, tá? Ele diz que tem que ser até o dobro. Então, essa aqui é a licitação, tá? O inciso 2 é para o atendimento do órgão gerenciador e o órgão participante. E o inciso 3 aqui, caso a ata no edital, né, possibilite aí o tal do carona, outros órgãos da administração pública, né, poderão
aderir à ata aí, essa ata especificamente aqui, que no tal aqui é 200, né? Então aqui é até o dobro. Então isso aqui o inciso 2. Bacana, entenderam, cara? Isso aqui é importante, né? Então tem uma ata, essa ata aqui é primeiro para o órgão gerenciador e os participantes, e o inciso 3º é para atender aí o quantitativo. Então o legislador definiu a quantidade, né, máxima permitida aí para que os órgãos possam acessar aí de forma carona. Vamos ler de novo? Vem comigo, agora dá para entender. Cara, aqui é para você aprender com propriedade. Você não erra nenhuma questão sobre esse assunto, né? Estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes. Opa, é outro grupo, né? Observado o disposto no parágrafo 4º, artigo 22, o dobro dos itens, até o dobro dos itens, né? No caso do órgão gerenciador admitir adesões. No caso concreto que eu passei, o órgão gerenciador admite adesões, né? Admite até o dobro, mas ele pode colocar no edital somente 50%. Pode. Define aí, depende aí do órgão gerenciador, né? Por quê? Porque dá um trabalhinho pro cara lá, né, cara? Aprovar, adesão, não sei o quê, papapá, documento, assessoria jurídica, isso é tempo e trabalho. Inciso 4, vem comigo, né? Quantidade mínima de unidades a ser cotada por item, no caso de bens, ok, tranquilo, né? Condições quanto ao local, prazo da entrega, forma de pagamento e, nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados. Ou seja, é um edital normal, né? Vem comigo, ó. O prazo de validade do registro de preço observado o disposto no caput do artigo 12, ou seja, 12 meses. A gente já sabe que o prazo é 12 meses, a gente vai ter o artigo 12, que nós vamos estudar ainda sobre o prazo. A gente vai aprofundar o prazo, aí tem pegadinha também. 7. Os órgãos e entidades participantes do registro de preço. Ó, os órgãos e entidades. Quem que está participando desse registro, que vai ser lá do inciso 2º, né? Bacana, né? Vem comigo aqui. Modelos de planilha de custo, minutas de contrato, quando cabível. Tá aí, né? É uma licitação normal, né? Penalidades por descumprimento das condições. Claro, se você descumprir, você pode ser multado, você pode ser advertido, multado, suspensão temporária, ou você pode levar um carimbaço de declaração de idoneidade, né? Vem comigo. Minuta da ata de registro de preços como anexo. E, finalmente, último dispositivo aqui, realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. Ou seja, nós temos aí a questão aí, máxima de pesquisa de mercado sobre o preço, né? Vários os momentos a gente estudou essa questão de preço aí, né? Bacana, fechou. Então, isso aqui são os requisitos do edital da licitação, né? Vem comigo, parágrafo 1º. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, menor preço aferido pela oferta de desconto sobre a tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado, né? Então vamos lá. Então ele topa o menor preço aferido na oferta de desconto, né? O que é isso? Ele pode colocar lá, né? Ele pode colocar no edital, né? Um percentual de desconto. Aí, ó, percentual de desconto. Esse aqui é o trabalho para o desconto. Ah, como assim, pessoal? Ah, vamos lá, vai ser não por valores, 1%, 2%, 10% de desconto do valor praticado no mercado da pesquisa de preços, né? Parágrafo 1º. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região. Com certeza, né? Porque muda o preço, né? De modo que os preços sejam acrescidos, custos variáveis por região. Ok, né? Então ele não coloca aí, está colocando, está aqui para proteger quem? O fornecedor, claro, né? Senão se você fica aí sugando muito do fornecedor, ele quebra o fornecedor, né? Vamos lá. Desculpa, gente. Parágrafo 3º. A estimativa que se refere ao inciso 3º. Então, o inciso 3º é aquela estimativa que pode ser até o dobro para o que? A adesão carona dos órgãos não participantes. Bingo. Do caput não será considerado para os fins de qualificação técnica e quantificação econômica financeira da habilitação do licitante, né? Ah, professor, e aí? Lá na lei de licitação, nós temos alguns critérios para habilitar, ter um processo de qualificação econômica e financeira da habilitação do licitante, né? Então, você tem aqui, né? Ó, a composição da ata, né? Então você tem aqui, ó, a ata, né? Ó, tá? Vem comigo aqui, tá?
a ata, tá? Aí tem um item aqui, tem uns itens, né, tal, né? Aí tem aí o item 1, 2, 3, 4, os produtos, né? Aí você tem as quantidades, preço unitário, quantidades, ok? Aí aqui você tem o anexo 2, tá? Então o anexo 2 é para o órgão gerenciador, os órgãos lá participantes, né? Ó, 200, 300, tal. Tá, aqui vai ter um valor. Aqui para o inciso 3, que pode ser até 100%, o dobro, né? O que ele está falando? Ele está falando que para esse quantitativo não há necessidade de qualificação econômica. Como assim é importante? Você faz uma licitação lá de 10 milhões de reais, então vai exigir uma garantia do cara, né? Pode exigir alguma coisa, né? Então vai exigir somente por esse valor. Esse outro item aqui não entra no processo de qualificação econômica financeira na habilitação do licitante para participar desse processo aí, né? Parágrafo 4º, vem comigo, né? O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente, olha essa palavrinha aqui, pela assessoria jurídica do órgão gerenciador. Então aqui, como é em qualquer tipo de licitação em processo administrativo, a assessoria jurídica do órgão, ele é responsável por quê? Pelo exame e aprovação das minutas aí do instrumento convocatório, que é do edital e do contrato. Então o edital e o contrato também passam pelo crivo da assessoria jurídica. É claro, quem que vai conduzir o processo? O órgão gerenciador. Então a pergunta é, qual assessoria jurídica que deverá dar o parecer? O parecer será dado exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador. Faz sentido? Com certeza, né? Com certeza, né? Vem comigo. Artigo 10, né? Olha só, vamos lá. Artigo 10, importantíssimo esse cara aqui. Tá? Após o encerramento... Tá? Após o encerramento da etapa competitiva, que é de lance, não sei o quê, né? Os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Poderão reduzir seus preços. Exemplo. Primeiro colocado, licitante LAC, com um preço de R$100, ok? Segundo colocado, ACC, com um preço de 101. Terceiro colocado, fornecedor TEC, com preço de 103, ok? O que está dizendo aqui? Que no final... Tá? Da licitação, os caras que perderam, os licitantes, poderão reduzir seus preços, né? Então, o que acontece aqui? Esse cara aqui, ele pode reduzir o preço dele, ó, para 100. Esse outro também para 100. Professor, por que isso, né? Porque a gente vai estudar no parágrafo artigo 11, tá? Inciso 2 e o parágrafo 1º, né? Então você já pode até anotar aí, ó, anota aí, ó, vide, tá? Vide o artigo 11, inciso 2º e o parágrafo 1º. Muito importante isso, tá? O que ele acontece aqui, né? Só adiantando. Então tá lá. Esse cara aqui, ele vai compor a ata. Ele é o vencedor. Esses caras aqui, eles vão ficar no anexo. E ele vai ser atribuído a função do cadastro de reserva. Uhul! Então, este cara compõe a ata, que foi o vencedor. Tá? Aí o legislador fala, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, em diante, vocês aqui, ó, vocês cara aqui, ó, vocês podem reduzir o preço ao vencedor. Você não venceu a ata, mas você está no cadastro por quê? Vai que o LAC aí não queira, se sofre uma penalidade, se recusa a assinar aí a ata de registro de preços, e aí? Bingo! Vai chamar quem? Vai chamar quem está lá no cadastro de reserva. Igual no concurso, professor. Cara, isso cai concurso, cara, isso cai.
Entenderam? Vamos ler de novo. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. O mais bem classificado foi lá, 100. Então ele reduziu. Está aí, né? E aí, professor, vem o parágrafo único, né? Cara, os dois preços aqui estão igual. Estão empatados? Não está empatado. O ACC permanece ainda em segundo e o TEC permanece ainda na terceira posição. Está aí, bingo, né? Bingo para vocês aí. Tá? Bingo para vocês neste caso aqui. Vamos lá, parágrafo único, né? A apresentação de novas propostas na forma do CAPT não prejudica, novas propostas que vão chegar no preço do mais bem classificado, não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. Ou seja, o primeiro continua sendo o primeiro, o segundo continua sendo o segundo e o terceiro continua sendo terceiro, né? Pronto, tá aí. Da licitação, o capítulo 5, dispositivo por dispositivo, pago para vocês. Agora a gente vai para o próximo capítulo, capítulo 6º, e é uma grande oportunidade para você rever conceitos lá da licitação. O assunto, o estudo, ele é integrativo, tá? Vem comigo. E agora, licitou. Agora ele fala do registro de preço, tá? Ou seja, da ata, né? Da ata e seus anexos e da validade da ata. Então agora, o capítulo 6º, ele vai falar tudo sobre a ata, não só a ata, mas o seu anexo, lá, o cadastro de reserva, vide o artigo 10 que eu acabei de explicar para vocês, e a validade que você já sabe que a validade da ata é a validade de 12 meses, né? Vem comigo, né? Artigo 11, né? Após a homologação da licitação. Então faz a licitação, julga-se todos os recursos, homologou a licitação. Bacana, né? O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições, né? Quando a gente fala o registro de preços, nós estamos nos referindo a qual sujeito, né? É esse mesmo, né? A famosa ata, né? A ata, pronto aí para os órgãos aderirem, né? Primeiro, serão registrados na ata de registro de preços, os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva. É o que eu expliquei há minutos atrás, né? Eu coloquei 3 participantes, né? 3, o LAC, o ACC e o TEC, né? Então, na ata vai aparecer, vai constar somente o nome da LAC, que foi o vencedor na fase competitiva. Então, ele que vai compor a ata. Cai em prova? Com certeza, né? Então, na ata não vai aparecer os demais, só o vencedor, né? Professor, e os demais? O cara reduziu o preço, e aí? Aí ele vai cair aqui no inciso 2º. Olha só, será incluído na respectiva ata, na forma de anexo. Amarelinho nesse cara aqui. Importante, ó, isso aqui é importante. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar essas coisas para vocês, cara. Importante, né? Quem que vai na forma do anexo? Do registro dos licitantes que aceitaram acotar os bens, os valores, com os preços iguais ao licitante vencedor na sequência da classificação do certame. Parou. Está aqui. Ou seja, quem que vai entrar nesse anexo? Os sujeitos previstos no artigo 10, tá? Artigo 10 da lei, desse decreto. Está aí, então anexo. Tá? Aí o parágrafo primeiro, ele vai dar o nome desse anexo, cadastro de reserva. Pronto, né? Pronto. Professor, por que você colocou 2 risquinhos ali? Porque esse aqui é um assunto, tá? Agora a gente vai falar outro assunto, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Tá, então a primeira parte aqui do inciso 2º do 11 está explicado. Agora eu vou explicar a segunda parte. Vem comigo aqui. Excluído o percentual referente à margem de preferência. Ó, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender os requisitos previstos aí do artigo 3º da lei, que são os princípios licitatórios aí, né? Ok, tá? E aí, professor, agora, né? Ó, excluído o percentual referente à margem de referência, ok. E agora, professor, agora, para explicar esse tal de preferência, né? E a gente vai tocar nesse assunto preferência nessa aula, nessa segunda parte ainda,
por dois momentos bastante específicos, né? Então vamos lá, vou dar uma paradinha aqui nesse assunto para explicar um outro assunto, né? Antes de falar de margem de preferência, você tem que saber que tem duas coisas aí. Um é direito de preferência e outra margem de preferência, tá? Margem de preferência, tá? Então, primeiro, vamos explicar tudo sobre o direito de... Tudo não. Porque a gente explica tudo aí, isso aí a gente detalha mais na aula de licitação, né, que é a aula de registro de preço. É claro que nós temos que fazer esses links aí, ir lá, voltar várias vezes, né? Vem comigo aqui, meu filho. Ó, direito de preferência, né? São dois casos aqui bastante importantes que nós temos aqui hoje no nosso ordenamento jurídico atual, né? Nós temos um direito de preferência aos itens de informática, Lei 8.248 de 91, e nós temos a lei complementar aí 123 de 2006. O que tem essa lei complementar aqui? Essa lei complementar é o Estatuto das Microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então nós temos aí microempresas, né, e as empresas de pequeno porte, né? Vou falar do item 2 primeiro para vocês, né? Vamos supor, vamos voltar aqui, né? Teve um resultado da licitação, tá? Direito de preferência. Então, o primeiro colocado, né, foi a empresa aí, vamos colocar a empresa Tec, tá? A empresa Tec, ela teve aqui, ó, um preço de R$100 lá no pregão. Bacana. Por item, ganhou. Segundo colocado, né, a empresa LAC. A empresa LAC é uma microempresa. Eu, professor Luiz Antônio, os amigos e Deus, né? E os colaboradores, claro, né? A empresa LAC, ó, ficou com um preço final de R$104. Como a empresa LAC é uma empresa, né? É uma microempresa, ela está atendida pela Lei Complementar 123 de 2006. Bingo, né? Ou seja, ela tem a preferência de 5%. Ou seja, né, vai ser concedida à empresa LAC, né, aplicar esses 5%. Então, ele pode chegar a um preço de R$100. Sendo assim, ela vai ser o quê? Vencedora. Tá aí, né? Será vencedora. Pronto, tá? Mas, professor, o princípio aí, lá do artigo 3º, um dos princípios norteadores básicos da licitação não é o tal da isonomia, a igualdade. Isso aqui não é a igualdade, você está dando uma preferência, por isso que fala direito de preferência. O legislador, né, isso, o próprio texto da Constituição, o próprio texto constitucional, que não vale agora a gente detalhar este assunto, né, ele já traz essas hipóteses que pode tratar essas situações. Então, isso aqui é direito de preferência, né? Está aqui, né? Direito de preferência. Professor, Lei 8.248, mesma coisa, produtos de informática produzidos no Brasil para incentivar as indústrias brasileiras. Isso aqui, então, é o direito de preferência, né? O tal da margem de preferência, né, foi um monstrinho aqui criado em 2010. Tá? Em 2010, ele trouxe lá alterações e inclusões na lei de licitações, no artigo 3º, parágrafos 5º ao 12º. Então, hoje, o artigo 3º, parágrafos 5º e 12, ele falou o seguinte, né? Qual que é o objetivo da margem de preferência? A margem de preferência ele visa promover a promoção nacional e sustentável. Então, determinadas situações aí, né? Por exemplo, uma margem de preferência, que neste caso eu chamei de monstrinho ali, mas eu vou retratar, nesse caso especificamente, que tem que valer. Por exemplo, margem de preferência, né? Margem de preferência lá de produtos... de remédios, perdão, né, remédios aí para a população brasileira. Ele visa o quê? Ele visa a promoção regional do país, ou seja, laboratórios aí nacionais aí, eles terão direito à margem de preferência, ou tinham direito à margem de preferência. Então, era um objeto desse cara aqui, né? Para quê? Para ter condições aí de gerar aí competitividade aí, lucratividade frente aí aos grandes laboratórios mundiais. Tá aí, né? Tá protegendo a indústria nacional, né? Então isso aqui é a margem de preferência, né? Então a margem de preferência está prevista onde? Artigo 3º, parágrafos 5º ou 12. Tá aí, bingo, né? Tem um decreto e o decreto diz, nesses artigos aqui fala
que a margem de preferência seria aí entre 20 até 25% e no prazo de 5 anos para fomentar determinado setor da economia, né? Na margem de preferência é diferente do direito de preferência, né? Vamos supor nesse caso concreto aqui, né? Ó, a empresa TEC, ó, 100, tá? E a empresa LAC aqui, ó, tá? No caso aqui, ó, a empresa LAC aqui tem a margem de preferência, ó, 110. Tá? 110. Então, vai ficar o preço aqui, ó, do 110. Tá? Ou seja, neste caso aqui, devido à margem de preferência, né, o legislador aí, ó, está atribuindo aqui a possibilidade da administração pública pagar mais em determinada situação específica. Então, isso vem a ser a margem de preferência. É claro que a gente vai aí, isso aí, não quero explicar tudo sobre esse assunto, porque não é objeto dessa aula, não é o meu objetivo nesse momento aqui, né? Estou olhando do relógio aqui, porque o assunto nosso aqui é detalhado essa aula, né? Tem que ser assim para entender. Então, excluídas a margem de preferência. Então tá aí para vocês aí esse dispositivo aí para a galera, ok? Pronto, vamos lá. Inciso 3º, né? Vem comigo. Inciso 3º. Estamos falando do quê? Da ata, né? Preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. Bacana. Então tá lá. Fez a ata, essa ata vai lá para o portal de compras do governo federal e fica até o final do seu encerramento, né? A ordem de classificação dos licitantes registrados da ata deverá ser respeitada nas contratações. Então lá tem o benefício de ordem, claro, né? Ok, bacana, né? Vem comigo, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Ó, o registro que se refere ao inciso 2, professor, que registro é esse? Aquele cadastro de reserva do CAPT tem por objetivo a formação de cadastro de reserva. No caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no artigo 20 e 21, né? Hipótese de cancelamento, hipóteses aí que o cara se recusa a assinar a ata, por exemplo, né? Então tá aí para vocês, ele fica o cadastro de reserva, que fica naquele anexo, né? Inciso 2º, ele vai do anexo lá, né? Ok, parágrafo 2º, vem comigo, né? Se houver mais de um licitante na situação que trata o inciso 2, o cara está no cadastro, né, serão classificados o segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, né? Então, isso que fala lá o parágrafo, artigo 10, parágrafo único, vai seguir o benefício de ordem, mesmo o preço sendo o mesmo entre todos, né? Parágrafo 3º, né? A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva, a que se refere inciso 2 do CAPT, será efetuada na hipótese prevista do parágrafo único do artigo 13, quando o vencedor não assinar a ata. Ó, então, o que acontece aqui, né? O cara lá era para estar no anexo, mas o cara não assinou a ata, aí ele vai ser promovido, né? E quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente. Como assim fornecedor remanescente, né? O cara foi lá, assinou a ata, o cara assinou o contrato com o órgão da administração pública, está executando o primeiro mês, o cara deu para trás, recebeu uma penalidade lá e foi descredenciado, levou multa, etc, etc. E aí, a administração pública vai ficar sem o serviço? Não. Aí aplica-se o conceito do tal do fornecedor remanescente, que vai utilizar quem? O cara que está no cadastro de reserva. Bacana, né? Aí previstos os artigos 20 e 21, que são hipóteses de cancelamento dos vencedores da ata, né? Bacana? Olá, fácil, gostoso o assunto, né? Parágrafo 4º, vem comigo, né? O anexo que trata o inciso 2, cadastro de reserva, olha a importância disso, né? Consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência que conterá informação do licitante de aceitar e acotar os bens ou serviços de preços iguais ao licitante vencedor do certame. Pronto, repetiu mais uma vez o que a gente tinha explicado, né? E agora, professor, lembre-se o seguinte, tá? Lembre-se o seguinte, que nesse capítulo 6º a gente está falando de 2 assuntos. Da ata, tá? A gente já falou da ata, falamos que vai somente na ata o fornecedor lá, o vencedor, depois falamos do cadastro de reserva, etc, etc. Agora ele fala da validade. A validade a gente já falou. Vem comigo, olha a pegadinha. O prazo de validade da ata de registro de preço não será superior a 12 meses. Ok, bingo. Incluídas eventuais prorrogações conforme inciso 3º do artigo 3º, inciso 3º do parágrafo 3º, inciso 3, perdão, do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei
866. Então vamos lá. Então é admitida prorrogações? Sim. Então vamos lá. Primeiro caso, tá? Uma ata de 12 meses. Bacana. Segundo caso, professor, no edital pode ter a previsão de uma ata com prazo de validade de 6 meses? Pode. Pode. Pergunta que não quer calar, tá? No caso 1, pode prorrogar? Sim ou não? Incluídas eventuais prorrogações. Então, no inciso 1, no caso 1, não pode prorrogar. E no inciso 2, pode prorrogar. Por quanto tempo? Pode prorrogar por mais 6 meses, porque 6 com 6, 12. Você aí atende os dispositivos da legislação. Pronto. Tá aí. Tá aí. Boa questão de concurso. O cara vai lá, monta lá um caso concreto, né? Explica um pouquinho sobre isso e manda você avaliar. Tá aí. Vamos lá, sobre prorrogação, né? Olha só, parágrafo 1º, é muito importante isso. É vedado, é proibido efetuar acréscimos de quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive o acréscimo que trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 866. É vedado, tá? Então é o seguinte, vem comigo. Então a ata, tem uma ata aqui, tá? Tem uma ata qualquer. E nessa ata aqui, tá? Tem registrado aqui, ó, 100 itens. Tá? 100, né? 100 caixas de papel. Professor, eu posso aplicar o dispositivo do artigo, do parágrafo 1º, professor, do artigo 65 da licitação, que é, eu posso fazer um aditivo de 25%? Eu posso fazer um aditivo aqui de 25% da ata, do item, desse cara aqui? Não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode fazer. Isso que é o trabalho. Então está aqui, não pode, né? Agora, dessa ata aqui, há uma adesão e faz um contrato. Tá? Um contrato administrativo de fornecimento. Como gerou um contrato administrativo aqui, ó, do 100, tá? De 100 itens. Está aqui. Aí ele vai ser executado, esse contrato, na regra normal. Então é o seguinte, aqui nesse contrato é admitida, no caso, né, um aditivo de mais 25%, porque é um contrato administrativo. Agora, você não pode aplicar esse dispositivo na ata. Na ata não pode. No contrato, sim, que é algo depois, né? É depois, né? Depois, né? Então tá certo, né? Ah, professor, explica pra gente aqui melhor. Vamos lá, não pode ter preguiça, vem comigo, muita atenção aqui, né? Então você tem um órgão gerenciador, olha aí, tá? O órgão gerenciador. Você sabe que o órgão gerenciador, tá? Ele vai fazer a ata, é a atribuição dele, e ele registrou a ata, tá aqui a ata. Ok, né? Aí você tem um órgão participante. Um órgão participante, ou um órgão não participante. Se é um órgão participante, os itens da ata ele vai participar. Ele vem aqui, tá? E faz a adesão da ata, adere. O que vai acontecer? Ele vai fazer um contrato administrativo. Tá? Um contrato administrativo com quem? Com o fornecedor. Com o vencedor da ata. Faz aqui a ata, vencedor foi a LAC. Então, o órgão participante ele faz o contrato com a LAC. Tá aí. Tá? Pronto. Aí aqui é o contrato administrativo. Aí ele vai executar normalmente. Tá? Normalmente. Tudo certinho. Tá aí, né? O órgão gerenciador. Então, o que está dizendo o parágrafo 1º? É muito importante isso. Tá? Ele está falando que é vedado, é proibido efetuar acréscimos. Não existe o tal de aditivo na ata, né?
nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços. Então não pode, na ata não. Inclusive o acréscimo que trata o parágrafo primeiro e tal. Tá vendo comigo? O contrato fica obrigado a aceitar, ó, tá? As mesmas condições contratuais, né? Os acréscimos, supressões que fizerem nas obras e serviços de compras de até 25% do valor inicial atualizado no contrato e no mesmo caso particular de reforma, edifício ou equipamento até o limite de 50% da obra. Então, tá aí para vocês. Na ata, né? Então, na ata não pode, fixados pela ata. Não é vedado efetuar acréscimos dos quantitativos fixados na ata, inclusive acréscimo que trata o parágrafo tal. Bacana? Fechou? Então tá aí para vocês, né? Muita atenção, tá? Então falando de acréscimo da ata, a gente já tinha falado do quê? Ó, o artigo 22, parágrafo 4º, né? Ó, o instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões da ata de preço não poderá exceder na totalidade do dobro da quantidade de cada item registrado na ata. Isso aqui é para o cara o quê? Para o órgão não participante, né? Tá? Para o órgão não participante. Então não pode ser o dobro. A gente já falou este assunto para vocês aí, né? Bacana? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Olha só. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto do artigo 57, né? Então vamos lá, quero passar esse assunto para vocês aqui. Então a vigência, então vamos lá, né? Então o que diz o artigo 57? Ele trata aqui da vigência. Normalmente a vigência vai ser o quê? Enquanto tiver a duração dos créditos orçamentários, né? Então até um ano, né? É um ano aí. Essa aí é a vigência normal dos contratos aí decorrentes do sistema, né? Bacana. Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados e observados o disposto do artigo 65. Ou seja, você pode aí alterar aí normalmente aí das hipóteses aí de alteração dos contratos administrativos tranquilamente, né? Então eles podem ser alterados aí, tá? Eles podem ser alterados normalmente, bacana, né? Parágrafo 4º. O contrato decorrente do sistema assinado no prazo de validade da ata, ó, o contrato decorrente do sistema de registro de preço deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preço, né? E vamos lá, professor, vamos lá. Esse parágrafo 4º aqui, eu tenho que trazer uma experiência pessoal de vida que eu tive. Para quem você não sabe, né? Eu fui gestor governamental do estado do Mato Grosso, com muito orgulho, eu tive aí uma experiência aí, bastante importante para minha vida profissional, que eu fui o tal de ordenador de despesa, né, cara? Rapaz, se você puder fugir desse cargo, você foge, né? Pode ter certeza. O que aconteceu comigo, né? Tinha lá uma ata lá de manutenção do serviço específico, né, para presídio, e estava vencendo a ata, né? E no Mato Grosso é tudo eletrônico, né? Então o que acontece, né? Olha só o que aconteceu comigo, cara. Isso me deu dor de cabeça, cara. Tá? Eu solicitei a adesão carona. Eu não fazia parte daquela ata, né? Então eu fiz a adesão carona, né, do âmbito tudo um âmbito estadual, mesmo poder, não tem problema nenhum. Quando eu fiz a adesão eletrônica, a ata estava em vigência. E a autorização foi eletrônica também. Então pronto, né? O que aconteceu? Então a adesão, tá? A adesão à ata, ela foi o quê? A adesão foi dentro do prazo de validade. Depois que você faz a adesão, você vai ter que formalizar por um contrato, né, administrativo. Então o que acontece? Às vezes esse contrato demora demais, cara. E aí fiz a adesão dentro do prazo, o contrato demorou demais, tá? O contrato demorou demais. E aí, professor, o contrato demorou demais. O que aconteceu, professor? Aconteceu que a ata venceu. E o contrato foi feito no momento que a ata foi vencida. Aí deu um problema danado. Você fez a adesão uma ata vencida, cara. Graças a Deus que quem trabalha de boa fé, quem trabalha certinho, com honestidade, aí consegue se defender nessas situações, né? E claro que aí eu consegui aí, né? Graças a Deus aí fui inocentado aí
Não teve nenhum tipo de irresponsabilidade da minha parte. Então, o contrato decorrente do sistema de ata de registro deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro. Por isso que eu falo para vocês, 12 meses a validade da ata, gente, é muito pouco, cara. Tá? Muito pouco, cara. Quem conhece a administração pública sabe disso, né? Eu acho que tem que ser mais aí, tem que ser uns 2 anos, tá ótimo. 2 anos aí é perfeito, né? Vai economizar muito papel e gogó das pessoas, né? E tempo, né? Bacana? Então tá pago para vocês o capítulo 6º, né? No capítulo 6º nós falamos aí de quê? Nós falamos aí falamos da ata de registro de preço e falamos da sua validade, né? Bacana. E agora a gente vai para o capítulo 7º do decreto 7.892, né? Aqui nós vamos bater artigo por artigo, não tenha preguiça. Venha comigo. Agora a gente vai falar da assinatura da ata e da contratação com fornecedores registrados, né? Da assinatura da ata. Vem comigo. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração. Ou seja, o comando do artigo 13, tem muitos comandos aqui nesse artigo. Então, primeiro, tá? Fez a licitação de RP. Ela vai ser homologada. Homologada. Ok, tá aí, tá? Ó, homologado o resultado, homologou o resultado. Né? O fornecedor mais bem classificado, o primeiro colocado, ele é convocado para assinar a ata. Quando ele fala que é para assinar a ata, significa dizer que está concordando com os termos. Ok, bacana. Ele está assumindo o compromisso que ele vai cumprir de tal. No prazo, aí. Este prazo aqui vai ser definido, o legislador deixou que vai ser definido por edital. Vamos colocar como exemplo aqui, que o prazo previsto aqui é de 10 dias. Então, homologou o resultado, o cara vai ser convocado para em 10 dias assinar a ata, ou seja, para concordar com a ata. Aí a parte final do artigo 13, ele vai colocar o seguinte, uma possibilidade de prorrogação desse prazo. E nas condições estabelecidas no instrumento convocatório. Pô, está concordando. Podendo esse prazo, no exemplo, 10 dias, ser prorrogado, então ele pode ser prorrogado mais 10 dias. Uma única vez. Só que esse prazo aqui para ser prorrogado, por exemplo, né, pode ser 30 dias, né? Quem vai definir isso é o edital, né? É pelo fornecedor, desde que ocorra motivo justificado, não é qualquer motivo, né? E esse motivo tem que ser aceito pela administração, e essa prorrogação de prazo é somente a pedido do fornecedor, não pode ser de ofício da administração pública. Então, isso aqui é o artigo 13, né? Vamos lá, tem que ser tudo bem explicadinho, cara. Cada artigo você tem que lembrar que tem um comando, cara. E para você acertar as questões de concurso, você tem que saber o comando de cada artigo, você não erra, né? Vamos lá, parágrafo único. Vamos lá, é facultado à administração, quando convocado para... é facultado à administração, olha aí, quando o convocado, o cara que venceu, não assinar a ata de registro. Então o cara não assinou no prazo. Ok. O prazo e condições estabelecidas, convocar, olha aí. Você vai convocar quem? O cara que não assinou a ata, né? Os licitantes remanescentes. No caso aqui, o remanescente são os sujeitos que estão lá no anexo 2º. Tá? Na ordem de classificação para fazê-lo igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Então tá aí, o cara para entrar no anexo tem que lembrar do artigo 10. O que trata o artigo 10? Cara, eu não venci, eu fiquei em segundo, mas foi dada a oportunidade para eu fazer o mesmo preço do fornecedor. Não, eu consigo, bato no peito, eu quero. Então, bacana. Quando você aceita, cara, é importante isso para o seu negócio, porque você vai estar lá no cadastro de reserva. Cara, e muita gente é chamada, acontece muitas coisas na licitação, cara, muitas coisas acontecem na licitação, né? Bacana. Vamos lá, artigo 14, né?
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas após cumpridos os requisitos de publicidade. Ou seja, a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial, ela passa a ter aí força normativa, né, interna, interpartes, né? Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, né? Então tá aí para vocês, né? Então o cara aí, se ele recusar injustificadamente assinar a ata, tá? Porque ele assinou a ata, ele vai estar fazendo um compromisso, né? Então ele vai ser penalizado. Professor, qual que são as penalidades estabelecidas? As penalidades estabelecidas são as penalidades previstas aí na 866, né? Professor, exemplo de penalidade, advertência, multa, né? Suspensão temporária e a declaração de idoneidade, que é a maior punição para o licitante, né? Bingo, pronto, pago, né? Vem comigo, artigo 15, né? A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual. Olha aí, então o órgão ele vai fazer um contrato com o fornecedor. Emissão de nota de empenho, aí aqui necessita de nota de empenho, né? Dotação orçamentária da despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil conforme o artigo 62. Ou seja, vai seguir o mesmo rito da formalização dos contratos do artigo 62 da 866, né? Vem comigo, artigo 16, né? Olha só, tudo bem, professor. Ó, a existência de preços registrados. Não, isso cai em concurso, cara. Não obriga a administração a contratar. Olha, não, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. Professor, e aí? Vários comandos aqui, várias situações que vale a pena a gente dar uma ênfase. Primeiro, professor, eu sou um órgão, tá, participante. Eu mandei a minha intenção, tá, lá para o órgão gerenciador, foi feita a ata, tá lá, bingo, né? Foi lá feita a ata. E nessa ata, tá, teve lá o vencedor. Pergunta que não quer calar. O órgão participante, ele é obrigado a aderir, vamos colocar assim, aderir à ata e ir lá fazer o contrato dos quantitativos que ele pediu para licitar? Não. A existência de preços registrados. Então tá lá, tem a ata, eu mandei minha demanda. Não obriga a administração a contratar. Então ele vai fazer uma escolha, né? Facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida. Ou seja, o órgão lá, ele poderá fazer uma nova licitação. Tá? Já aconteceu, cara, já vi isso, o cara não concorda com os preços, né? Não concorda com os preços praticados, então ele vai lá e faz uma nova contratação. Pronto, tá aí. Então ele faz uma nova, facultando, ó, eu não aceito, tá? Eu não quero, eu não estou obrigado, a ata tá lá. Tá? Ó, a ata é uma facilidade, bacana, né? Só que tudo isso aqui é custos e tempo, né? Vem comigo, agora vem. Professor, e o cara que foi lá, o fornecedor que venceu a ata? Ele lutou para vencer, brigou no preço, tá lá. Ele vai ser excluído, negativo. Ele, fornecedor, ele pode e deve participar dessa nova licitação específica do item que o órgão lá tido como esperto não quis aderir, ele pode participar. Só que aí o legislador sabiamente deu para ele uma prerrogativa. E deu a ele a preferência, ou seja, no caso de empate, ele será o vencedor aí. Ele vai ter preferência para fornecedor registrado em igualdade de condições. Ele vai participar da licitação, claro, em igualdade de condições de todo mundo, só que ele vai ter preferência aí, no caso aí. Vai ter preferência, bacana? Bingo, 10, né? Haha, professor, gostoso demais esse assunto. Cara, esse assunto tem coisa demais, cara. Eu estou sendo bem resumido. Verdade, bem resumido, porque isso aqui, cada artigo desse aqui é um mundo de coisas, né? Bacana? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver nossa hora. Puxa, tem 1h10 de aula já, né, cara? 1h10 de aula aí. 1h10 de aula aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho, vamos parar
parar um pouquinho aí, eu volto na parte 3 da aula aí, tomar um cafezinho, tá? Dar uma respirada aí, assunto importante. Tenho certeza que você aí tá gostando da aula, né? Se gostando, dá um likezinho embaixo aí, dá uns 5 estrelas para nós aí. Bacana? Já já eu volto. Forte abraço, tchau, tchau.